Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos acerca da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, sabendo que Deus tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento, de muitas formas e maneiras diferentes. Deus se faz presente em nossas vidas. Então, cá todos vocês que nos acompanham através da rádio 87.9 FM Dracena, a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. Família e Fé, PR Ivan Fidelis, é o canal que nós pedimos para que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas com uma reflexão bíblica centrada em Cristo Jesus e dirigida pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe de uma forma muito especial a você que nos acompanha neste momento, vocês que verão essa mensagem posteriormente, as suas famílias, a cada família que você representa, que todos tenham as bênçãos do nosso Senhor. Hoje, 26 de janeiro de 2023, mal iniciamos um novo ano e ele já está no fim do seu primeiro mês. O tempo realmente passa muito rápido, muito depressa, e nós temos que aprender, como diz a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. A Bíblia nos diz que nós devemos aprender a remir o tempo. O que significa isto? Que nós devemos aprender a extrair e aproveitar, desfrutar do melhor de cada momento de nossas vidas. No tempo em que nós estamos vivendo, nós não podemos perder tempo com aquilo que não nos traz alegria, não nos traz conforto, não nos traz crescimento, não nos traz edificação. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, porque nele nós temos a paz que excede todo entendimento. Em Deus nós temos paz, harmonia, tranquilidade, direção espiritual, sabedoria e discernimento para vencermos e enfrentarmos as batalhas e as aflições que nós temos na vida todos os dias. Aproveitei o período de férias para estar com a minha família de origem, com a minha família do lado da Ivone também, e foram momentos de edificação, foram momentos de alegria, momentos de sorriso, momentos de abraço, de amor, de choro também, porque diante do momento em que nós estamos passando, mas tudo foi um momento de bênção dirigido pelo Espírito Santo, e nós sabemos que Deus tem cuidado de nós todos os dias. A promessa de Jesus Cristo continua viva e eficaz para todos nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo nos garante isso. Ele nos fez essa promessa. E aqueles que confiam no Senhor e entregaram suas vidas a Deus por Cristo Jesus e receberam e são guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, desfrutam desses cuidados e dessa presença de Jesus Cristo viva e eficaz na sua mente, no seu coração, na sua vida todos os dias. É por isso que mesmo mediante as aflições deste mundo, mesmo diante das batalhas, das aflições que nós vivemos, nós não podemos desistir, nós não podemos nos abater, nós devemos continuar confiantes em Deus e no seu poder, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Logo, Jesus Cristo estará de volta e nós teremos a oportunidade de sermos restaurados num corpo incorruptível para passarmos a vida eterna com Cristo e com aquelas pessoas que nós amamos e que também entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Nós temos um texto bastante interessante que eu quero meditar nele hoje com vocês, nessa retomada
dos programas inéditos e na sexta-feira, ao vivo, mas eu quero retomar este momento tratando a respeito da nossa vida diária e também da maior promessa de Deus, né? Mesmo que a maior promessa de Deus seja, claro, o retorno de Jesus Cristo, nós temos promessas que se cumprem em nossas vidas todos os dias até a chegada de Jesus Cristo. Nós temos no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Você que está passando por aflições, por problemas, por questões emocionais, psicológicas, sentimentais, questões de relacionamento, você que precisa de uma orientação, de tomar decisões, de estar centrado na palavra de Deus, no propósito de Deus para a sua vida, pare um pouco e descanse no Senhor. Ouça essa palavra, como diz Jesus Cristo em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando conosco, está falando com você agora, está falando conosco de uma maneira muito especial. E no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12, o texto ele diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Observe que este texto, ele começa com uma grande promessa de Deus para todos nós. Você se sente feliz hoje? Você se sente alegre? Você se sente disposto, animado a enfrentar as circunstâncias, as batalhas da vida, as aflições deste dia de hoje que você está vivendo? Eu não sei como você passou o dia, como você começou o dia, como tem sido esse dia hoje para você, como tem sido esse início de ano para você, com tantos compromissos financeiros, com tantas questões e tantas decisões a serem tomadas. Você consegue se manter alegre? Você consegue se manter feliz? Porque a promessa aqui do texto, a partir do versículo 12, já começa com essa promessa: feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Se você está passando por uma provação, se você está dentro de uma prova, de uma adversidade, de uma circunstância difícil, se mantenha firme na sua perseverança. Busque sabedoria, direção espiritual, busque estar sensível à voz do Espírito Santo, busque as respostas que você precisa obter através da Bíblia, através da palavra de Deus. E sabe por quê que nós devemos fazer isto? Porque a palavra de Deus, aplicada de forma correta em nossas vidas, sempre nos leva a sermos bem-sucedidos. Isso já no texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus faz essa promessa já no Antigo Testamento, ali no início do livro, ele fala que aquele que seguir todas as minhas palavras será bem-sucedido. O propósito de Deus para a sua vida pessoal, para a sua vida social, para as suas realizações, para a sua vida familiar, para o seu trabalho, é que você seja bem-sucedido. Mas para ser bem-sucedido, você tem que ouvir a Deus. Você tem que colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, dentro das escolhas que você tem que fazer. Você deve observar aquilo que Deus aprova
e aquilo que Deus rejeita, e agir com o pensamento e com o olhar de Deus em Jesus Cristo, sabendo que existem questões na vida que nós temos que aprender a rejeitar, outras questões na vida que nós temos que aprender a absorver e praticar. Desta maneira, com sabedoria, com maturidade, rejeitando o mal e praticando o bem, é que nós seremos bem-sucedidos. Mas para isso nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, e mesmo conhecendo, nós temos que buscar orientação espiritual. É para isso que são os pastores, os líderes espirituais, que têm o chamado ministerial, e dentro desse chamado, a própria Bíblia fala que ele tem que saber, tem que ser um mestre, sabendo manusear com sabedoria a Bíblia, a palavra de Deus, para poder instruir segundo a palavra de Deus e não segundo o seu próprio pensamento, as suas próprias escolhas, as suas experiências pessoais. Um líder religioso, um pastor ou líder religioso de qualquer outra denominação, não fala de si mesmo, mas ele fala através do Espírito Santo, pela palavra de Deus, que é a Bíblia, expressa a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. E quando você coloca em prática a palavra de Deus, você vai alcançar o sucesso, o êxito que você está buscando na área em que está te incomodando neste momento. Por esta promessa é que nós somos felizes. Por esta promessa é que nós sabemos que o que nós teremos como finalização é muito melhor do que e muito maior do que as aflições que nós possamos estar passando neste momento. Neste mundo teremos aflições, Jesus já disse isso. Nós temos pecados, nós temos problemas, temos adversidades, mas dentro de tudo isso e dentro desse conjunto que muitas vezes vem a nós como provação, provação é aquilo que eu não tenho controle sobre isso. Então, quando eu não tenho controle sobre uma ação, eu tenho que mais ainda entregar a Deus, buscar orientação de Deus e saber que Deus tem a resposta certa para aquilo que eu preciso naquele momento. Então, é feliz, é bem-aventurado aquele que suporta com perseverança, aquele que suporta com perseverança a provação, aquele que suporta com perseverança. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maioria dos nossos problemas, das nossas questões pessoais, das nossas adversidades, nós não vamos conseguir resolver de uma hora para outra. Nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas e adversidades indo dormir e acordando no outro dia e tudo está resolvido, tudo está no seu lugar. Não. As provações, as dificuldades, as adversidades, elas vêm, e nós temos que, em Deus, seguindo as orientações divinas pelo Espírito Santo através da Bíblia, nós temos que perseverar, nós temos que ser insistentes, temos que ser constantes, não podemos deixar que o desânimo tome conta da nossa mente, do nosso coração, de nossas vidas. Nós temos que prosseguir, porque assim nós seremos felizes dentro da palavra de Deus em Cristo Jesus. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que suporta com perseverança, com insistência, a provação. E aqui vem a promessa, a grande promessa de Deus para nós. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois de ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida. Então, vale a pena perseverar, vale a pena ser paciente, vale a pena esperar,
porque o que você vai receber de Deus dentro da promessa é muito maior do que as adversidades que você está vivendo agora. Nós temos um, uma orientação de um aspecto que faz parte da cultura judaica a respeito da, da plantação, do plantio e da colheita, em que se fala assim: nós escolhemos o que plantamos, mas nós não podemos escolher o que colhemos, porque nós só colhemos aquilo que plantamos. E quando colhemos, a colheita é sempre maior, muito maior do que o plantio, seja para o bem ou seja para o mal. Se você planta um grão de milho, por exemplo, ele não vai nascer apenas um grão de milho. Ele vai nascer um pé de milho, onde tem muitas espigas, e cada espiga tem muitos grãos. Então, você plantou apenas uma semente, mas quando ele nasceu multiplicado, e multiplicado exponencialmente, multiplicado muito além daquilo que foi plantado. Então, tome muito cuidado com aquilo que você está plantando na sua vida, porque se você plantar aquilo que é mal, você vai colher também aquilo que é mal de maneira exponencial, multiplicada muitas vezes em cima daquilo que você plantou. Então, vale a pena plantar para o bem, porque plantando para o bem, você também receberá, colherá exponencialmente, multiplicadamente a, as, o bem que você plantou. Você colherá este bem que você plantou de uma forma multiplicada. Agora, esta multiplicação com certeza virá das mãos de Deus. Quando o texto fala que depois de ter sido aprovado, você receberá a coroa da vida, a coroa da vida é o que Deus prometeu, como fala o texto aqui, o que o Senhor prometeu aos que o amam. Observe que a promessa não é para toda a humanidade, mas a promessa é para aqueles que amam a Deus. E Jesus fala que aquele que ama a Deus cumpre os seus mandamentos. Não adianta chamar Jesus de Senhor se não fizer o que ele manda. Então, a todos os que o amam, que depositam a sua confiança em Jesus Cristo, que aceitaram a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e mostra isto, prova isto, colocando em prática os seus ensinos, os seus mandamentos, e o mandamento maior de Jesus está em João capítulo 13, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Observe a questão do plantio e da colheita, que foi o exemplo que eu dei a vocês. Jesus, ele plantou o amor, e ele ordena que nós plantemos amor. Agora, Jesus Cristo, ele plantou o amor, e ele está colhendo hoje milhares de cristãos que o amam de verdade, que formam a igreja de Cristo que está espalhada no mundo de muitas formas, em muitas pessoas de diferentes denominações, mas pessoas que buscam conhecer a Deus, buscam cada vez mais se aproximar de Deus pela palavra, buscando integridade a cada dia e fidelidade com a palavra de Deus. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, guarda os seus mandamentos, e assim será bem-sucedido. Então, o texto aqui ele fala que o Senhor prometeu a coroa da vida àqueles que o amam. Você ama Deus? Você tem passado por adversidades? Você tem passado por problemas, por questões financeiras, emocionais, sociais, de relacionamento familiar? Você tem passado por conflitos? Busque a Deus e persevere
em oração. Persevere no amor que Deus tem a você e naquele amor que você tem que ter a Deus como resposta desse plantio de Jesus Cristo no amor para todo mundo. Agora, aqueles que se aproximam a Deus em amor serão recebidos e os seus frutos serão multiplicados como bênçãos para a sua vida, para aqueles que convivem com você. As bênçãos de Deus estão guardadas dentro da sua promessa para todos aqueles que o amam. Então, ame a Deus sobre todas as coisas, persevere nas suas aflições, nas suas dificuldades, nas suas divergências, nos seus problemas diários, persevere dentro da palavra de Deus. Continue firme, continue amando ao Senhor, se permita ser dirigido pelo Espírito Santo e você receberá a coroa da vida, você receberá a grande promessa de Deus. E a promessa de Deus é que a recompensa sempre será muito maior do que o problema, a aflição que você está vivendo neste momento. Então, persevere, porque em Cristo você será mais que vencedor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, aqueles que irão ouvir esta mensagem posteriormente. Que o Senhor dê a cada um sabedoria, força, discernimento e direção para que eles perseverem e vençam as suas adversidades e aflições. E que o Senhor derrame das suas promessas sobre a vida de cada um deles, segundo os seus propósitos. O Senhor conhece as aflições, conhece a necessidade de cada um. Então, que o Senhor derrame das suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês sejam fortalecidos em Deus por Cristo Jesus na direção do Espírito Santo.